Paz e alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos, o ofício de leitura nos apresenta inicialmente o segundo livro de Samuel, aonde ele relata o arrependimento do rei Davi. Relembremos um pouco dessa história. O profeta Natã, para censurar o rei Davi por ter mandado matar Urias e tomado para si a sua esposa, de nome Betsabeia, se serve de uma parábola para se dirigir a Davi. Ele conta a história de um rico que tinha muitos bois e ovelhas e de um pobre que possuía apenas uma pequena ovelha, que, como nos diz aqui a primeira leitura, era para ele como uma filha. Em um ato assim de grande justiça, o rico, para dar de comer a um hóspede, ao invés de matar um de seus animais, mata o cordeiro do pobre e prepara-o para o visitante. Aí Davi fica revoltado, fica furioso com a atitude do rico, ao que Natã o repreende, dizendo: esse homem és tu. Meus irmãos, é surpreendente a manifestação da fraqueza humana de Davi. Sobre a força da paixão desordenada, ele se tornou um adúltero e um assassino. Ele elaborou uma estratégia para transferir para Urias a sua paternidade, consequência de uma união ilícita. E não conseguindo o seu intento, ele abusa do poder, levando Urias para que seja ferido e morto. Daí, reconhece o seu pecado. Já na segunda leitura, o próprio Davi diz: porque reconheço meu crime e meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi, reconhecendo a gravidade de seu crime, de seu pecado, ele volta-se para Deus, com um coração contrito e humilhado. E Santo Agostinho, ainda aqui na segunda leitura, ele diz que sacrifício para Deus é o espírito contrito e o coração contrito e humilhado. Então veja, um coração contrito, ou seja, um coração que consta de um exame de consciência sincero. É uma espécie de uma dor na alma por ter ofendido a Deus. É que leva a pessoa a detestar o pecado cometido. Meus irmãos, quando nos arrependemos de nossos pecados por amor a Deus, nós sentimos que fomos ingratos com Ele. Nós ofendemos nosso Pai, que é infinitamente bom e amável, a ponto de entregar o seu Filho à morte numa cruz, por amor a todos nós. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e pensamos na sua paixão e morte, ela nos ensina o quanto Jesus nos ama e o quanto lhe custou os nossos pecados. Uma contrição verdadeira, ela acontece quando quem peca detesta interiormente o pecado, que é uma ingratidão a Deus. É o mal que ele causa a si mesmo e também causa à igreja. Agora eu digo para você que não é necessário que a dor de haver pecado ela seja sentida emocionalmente ou amorosamente, mas sim que ela seja acompanhada do propósito sincero de evitar toda ocasião de pecado. Veja, por exemplo, alguém pode chorar diante de um cadáver e não chorar por seus pecados. O que se requer é que a pessoa ela repudie profundamente e prometa fazer tudo para evitar o pecado. Veja bem o que eu estou dizendo para você. Prometer evitar não significa que jamais a pessoa irá pecar. Nós conhecemos muito bem a nossa natureza. A nossa humanidade ela está sempre sujeita a cair.
Mas às vezes um exame de consciência errado, ele pode nos levar também a uma contrição imperfeita. Quando alguém se arrepende por medo de ser castigado por Deus, por exemplo, por medo do inferno, por medo do purgatório. Ou seja, é o arrependimento que sentimos mais pelo medo do castigo eterno do que por amor a Deus. O exame de consciência não é um simples exame psicológico, como muita gente pensa. É um colocar-se assim diante de Deus, de olhar dentro de si mesmo com honestidade, deixando que Ele nos veja como nós somos. E nós somos muito pecadores. Quem sabe que talvez devamos aprender a fazer o nosso exame de consciência diante da cruz. E eu quero lembrar também para todos nós que a contrição ela necessita da absolvição sacramental dada pelo sacerdote no sacramento da confissão. Mas antes da confissão, nós temos que pedir as luzes de Deus para reconhecermos os nossos próprios pecados. Nós temos que rogar ao Espírito Santo que nos dê olhos para enxergarmos nossas misérias. Aí sim, meus irmãos, iluminados e fortalecidos por nosso Deus, empreendemos a difícil tarefa de examinarmos a nossa própria consciência. A falta de um verdadeiro arrependimento ou a falta de um propósito de emenda, como é o caso da pessoa que leva uma vida dupla, por exemplo, mas ela não tem a coragem de se converter, ou o caso de quem guarda raiva, rancor e desejo de vingança. Eu digo para você que nesses casos que eu citei como exemplo, o sacerdote ele é obrigado a adiar a absolvição para que a pessoa ela crie em si as disposições para receber esse sacramento. Só com a luz de Deus nós saberemos descobrir com clareza as nossas próprias culpas. Só diante do Senhor Jesus, que ofereceu a vida por nós e também para a nossa salvação, nós conseguiremos confessar os nossos pecados. Eu quero terminar essa reflexão de hoje com o responsório da segunda leitura de hoje. Meus pecados, ó Senhor, são como flechas que foram encravadas no meu corpo. Porém, antes que meus erros causem chagas, curai por uma sincera conversão. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.